Pessoal, agora eu vim aqui porque eu tive essa notícia maravilhosa, né? Que o Tutu foi solto, graças a Deus. Independente do que aconteceu. Ele não pode ser tratado como um homicida, porque ele não é. E eu fiquei super feliz. Acabei de chegar aqui no escritório e tive essa notícia. Pessoal, agora eu vim aqui porque eu tive essa notícia maravilhosa, né? Que o Tutu foi solto, graças a Deus. Independente do que aconteceu. Ele não pode ser tratado como um homicida, porque ele não é. E eu fiquei super feliz. Acabei de chegar aqui no escritório e tive essa notícia. Pessoal, agora eu vim aqui porque eu tive essa notícia maravilhosa, né? Que o Tutu foi solto, graças a Deus. Independente do que aconteceu. Ele não pode ser tratado como um homicida, porque ele não é. E eu fiquei super feliz. Acabei de chegar aqui no escritório e tive essa notícia. Pessoal, agora eu vim aqui porque eu tive essa notícia maravilhosa, né? Que o Tutu foi solto, graças a Deus. Independente do que aconteceu. Ele não pode ser tratado como um homicida, porque ele não é. E eu fiquei super feliz. Acabei de chegar aqui no escritório e tive essa notícia. Pessoal, agora eu vim aqui porque eu tive essa notícia maravilhosa, né? Que o Tutu foi solto, graças a Deus. Independente do que aconteceu. Ele não pode ser tratado como um homicida, porque ele não é. E eu fiquei super feliz. Acabei de chegar aqui no escritório e tive essa notícia. Pessoal, agora eu vim aqui porque eu tive essa notícia maravilhosa, né? Que o Tutu foi solto, graças a Deus. Independente do que aconteceu. Ele não pode ser tratado como um homicida, porque ele não é. E eu fiquei super feliz. Acabei de chegar aqui no escritório e tive essa notícia. Pessoal, agora eu vim aqui porque eu tive essa notícia maravilhosa, né? Que o Tutu foi solto, graças a Deus. Independente do que aconteceu. Ele não pode ser tratado como um homicida, porque ele não é. E eu fiquei super feliz. Acabei de chegar aqui no escritório e tive essa notícia. Pessoal, agora eu vim aqui porque eu tive essa notícia maravilhosa, né? Que o Tutu foi solto, graças a Deus. Independente do que aconteceu. Ele não pode ser tratado como um homicida, porque ele não é. E eu fiquei super feliz. Acabei de chegar aqui no escritório e tive essa notícia. Pessoal, agora eu vim aqui porque eu tive essa notícia maravilhosa, né? Que o Tutu foi solto, graças a Deus. Independente do que aconteceu. Ele não pode ser tratado como um homicida, porque ele não é. E eu fiquei super feliz. Acabei de chegar aqui no escritório e tive essa notícia. Pessoal, agora eu vim aqui porque eu tive essa notícia maravilhosa, né? Que o Tutu foi solto, graças a Deus. Independente do que aconteceu. Ele não pode ser tratado como um homicida, porque ele não é. E eu fiquei super feliz. Acabei de chegar aqui no escritório e tive essa notícia. Pessoal, agora eu vim aqui porque eu tive essa notícia maravilhosa, né? Que o Tutu foi solto, graças a Deus. Independente do que aconteceu. Ele não pode ser tratado como um homicida, porque ele não é. E eu fiquei super feliz. Acabei de chegar aqui no escritório e tive essa notícia. Pessoal, agora eu vim aqui porque eu tive essa notícia maravilhosa, né? Que o Tutu foi solto, graças a Deus. Independente do que aconteceu. Ele não pode ser tratado como um homicida, porque ele não é. E eu fiquei super feliz. Acabei de chegar aqui no escritório e tive essa notícia.